A história começa com nosso protagonista, Rushi, que há dias vem tendo o mesmo sonho. Nesse sonho, ele se encontra em um barco cercado por um vasto mar de cadáveres. Mais uma vez, ao observar atentamente um dos corpos flutuando, ele vê a mesma mulher. A mulher abre lentamente os olhos e ela e Rushi trocam olhares. Naquele momento, ela exibe um sorriso assustador. Devagar, ergue a cabeça acima da água e seu sorriso se torna ainda mais aterrorizante ao revelar seus dentes afiados. Então, de repente, a mulher escancara a boca e agarra a mão de Rushi, avançando diretamente contra ele. Sua boca se estica de forma anormal, cheia de incontáveis dentes pontiagudos. Rushi grita de terror. Todos os seus colegas de classe se assustam e imediatamente olham para ele. Um dos amigos começa a chamá-lo repetidamente pelo nome. Finalmente, Rushi desperta bruscamente quando o professor da sala grita com ele. O professor olha para Rushi e comenta que parece que a aula de química o fez dormir. No entanto, Rushi não responde. Em vez disso, murmura para si mesmo, aliviado por ter sido finalmente salvo. Vendo que está sendo completamente ignorado, o professor treme de raiva e o pune na hora. Mais tarde, depois da escola, enquanto caminham para casa, Rushi explica seu sonho aos amigos. Um deles responde que ainda não é motivo suficiente para gritar como uma banshee. Enquanto isso, uma das garotas comenta que Rushi é até meio fofo e diz aos outros para pegarem leve com ele. Enquanto continuam andando, Rushi de repente fica em silêncio. Ele se lembra de que vem tendo o mesmo pesadelo há 10 dias seguidos. Nesse sonho perturbador, ele sempre se encontra em um barco cercado por cadáveres, e a mulher sempre vem flutuando em sua direção, levada pela correnteza. Ao se lembrar da mulher, Rushi paralisa de medo. Seu amigo Chicken começa a chamá-lo repetidamente, trazendo-o de volta à realidade. Um dos amigos pergunta se ele vai junto, já que estão planejando fazer a lição de casa na casa de Chicken. Pouco depois, chegam em frente à casa dela. Quando Chicken abre o portão, ouve seu cachorro latindo desesperadamente. Ao entrar no quintal, vê o animal girando e se coçando freneticamente. Descobre-se que o cachorro está sendo picado por um enorme grupo de formigas. Ao ver isso, Chicken corre até ele. Quando segura uma das patas, percebe que está sendo mordido por formigas anormalmente grandes. Chicken começa a entrar em pânico, gritando que precisa ajudar seu cachorro. Um deles pergunta desesperadamente o que devem fazer. Rushi rapidamente aponta para uma torneira com mangueira e começa a jogar água nas formigas que sobem pelos braços de Chicken. Ele então diz para ela virar o cachorro em sua direção para que possa molhá-lo completamente e lavar as formigas. Depois de um momento, o cachorro finalmente é salvo. Chicken olha para Rushi com admiração. Momentos depois, enquanto Rushi olha silenciosamente para o céu, ele sente um mau pressentimento. Toda a área ficou estranhamente silenciosa. Enquanto isso, de volta à escola, uma aluna transferida murmura para si mesma que os insetos estão agitados. O professor da sala ouve, e a aluna continua dizendo que está estranhamente silencioso e que não consegue ouvir os pássaros. O professor concorda e comenta que deveriam ir à sala dos professores para resolver algumas formalidades. A aluna então olha para o professor e pergunta se ele sabe que a Terra não pertence aos humanos, mas aos insetos, e que os humanos apenas a estão tomando emprestado por enquanto. De repente, o professor segura o braço dela e manda que pare com aquele absurdo imediatamente, insistindo que vão à sala dos professores. Nesse momento, o professor sente algo afiado picar seu braço. Ele a solta imediatamente e olha para a mão, percebendo uma pequena gota de sangue se formando na palma. Chocado, vira-se para a aluna transferida e pergunta o que ela acabou de fazer, mas congela ao olhar para ela. Lentamente, aproxima-se da estudante e pergunta com cautela o que há de errado. Enquanto isso, Rushi e seus amigos chegam a uma clínica veterinária apenas para encontrá-la lotada. Logo percebem que muitos outros estão ali pelo mesmo motivo. Seus cães também foram picados por formigas. Isso faz perceberem que não é algo isolado e que algo estranho está acontecendo por toda parte. Do lado de fora da clínica, sentam-se perturbados com a situação. Enquanto Chicken se preocupa com seu cachorro, um dos amigos de Rushi, Yamashita, puxa sua roupa e o chama. Uma bela estudante de cabelos negros como a noite passa por eles.
Todos ficam de boca aberta, admirados. Essa bela estudante é a mesma estudante transferida de antes. No momento em que Rushi a vê, ele a reconhece. Rushi se levanta incrédulo. Em sua mente pensa que a garota é quase idêntica à mulher de seus sonhos. Mal consegue acreditar e começa a se perguntar se ela pode ser a mesma mulher. Yamashita reage animado, dizendo que é incrivelmente bonita. Rushi não responde, apenas olha para Yamashita. Então Yamashita aponta que o próprio Rushi também está parado ali em choque. Rushi tenta explicar que não é o que Yamashita está pensando. Chiken comenta que nunca viu ninguém tão bonita antes, mas para Rushi ela não é bonita de forma alguma, ela é aterrorizante. De volta à escola, o professor de antes percebe que sua mão inchou ainda mais. Na manhã seguinte, um detetive investiga um cadáver. O legista explica que o homem era Yoshihito, um caminhoneiro de 38 anos. 2 dias antes, seu veículo foi encontrado abandonado à beira da estrada e ele já estava morto. Não havia sinais de luta. Quando o lençol é removido, o corpo se revela grotescamente inchado. O legista explica que o corpo contém uma quantidade massiva de aminoácidos e peptídeos, confirmando que a causa da morte foi veneno de inseto. Mesmo para ele, morrer por incontáveis picadas de insetos é algo inimaginável. Naquele momento, o detetive sorri e diz que finalmente Kiko chegou a Tokyo. Enquanto isso, de volta à escola, um professor apresenta a nova estudante transferida, Munakata Kiko. A turma inteira fica atônita com a beleza dela. Chiken cutuca as costas de Yamashita, sussurrando que é a mesma estudante que vimos na clínica ontem, chamando isso de coincidência. Rushi permanece paralisado enquanto Kiko se apresenta. A classe começa imediatamente a cochichar, dizendo que tem uma voz fofa, que é linda, que parece uma boneca. Mas, para Rushi, ele sente apenas medo. Enquanto Kiko observa a sala de aula, ela percebe as expressões ansiosas nos rostos dos alunos e sente o desejo deles. Ela fecha os olhos e inspira profundamente, detectando o forte cheiro de feromônios, como machos no cio. De repente, seus olhos se abrem bruscamente. Seu olhar se fixa diretamente em Rushi. Ele se sobressalta quando Kiko o encara intensamente. Enquanto isso, a mão do professor continua a inchar. Sua esposa pede que ele descanse e insiste para que vá ao hospital. O professor afirma que foi a aluna transferida quem fez aquilo, acreditando que ela o espetou com algum tipo de agulha envenenada. Mais tarde, um médico explica que é apenas uma simples picada de inseto e que esse tipo de inchaço é normal, possivelmente causado por uma vespa asiática gigante. De volta à escola, Kiko de repente desvia o olhar de Rushi, como se estivesse desconfortável ou tímida. Ela caminha até seu lugar, passando por ele, enquanto Rushi vira a cabeça para acompanhá-la com os olhos. Depois da aula, todos comentam sobre Kiko, dizendo que ela é linda e que a escola inteira está obcecada por ela. Enquanto caminha com os amigos, Rushi fica perdido em pensamentos. Ao lembrar que Kiko parecia assustada, convence-se de que deve ter sido porque ele a encarou intensamente demais. Tentando se distrair dos sonhos, Chiken pergunta se ele quer conhecer melhor a rainha da beleza. Com o medo estampado no rosto, Rushi responde que a última coisa que quer é se aproximar dela. Ela o assusta. Seus amigos o encaram incrédulos e Chiken acha sua reação estranha. Enquanto continuam andando, Kiko observa Rushi do alto de uma passarela. Ela pensa que ele é o único homem que não emite os mesmos feromônios que os outros. É a primeira vez que experimenta algo assim e quer saber mais. Um funcionário de escritório mais velho se aproxima de Kiko, comentando que ela parece solitária. Ele a convida para tomar chá quente, oferecendo-se para pagar. Ao olhar para ele, Kiko sente os mesmos feromônios e se pergunta como as vespas irão reagir. Enquanto isso, dentro de um carro, a esposa do professor questiona como uma estudante poderia tê-lo perfurado com algum tipo de agulha envenenada. O professor insiste que apenas um entomologista poderia possuir algo assim, e que seria impossível para uma estudante do ensino médio. A esposa pergunta novamente se ele ao menos viu uma agulha.
Ele responde que tudo aconteceu rápido demais e que ela deve tê-la escondido na mão. Está convencido de que foi ela, especialmente porque ela chorou depois. Acrescenta que ela não é uma garota normal, embora, com um rosto como o dela, não parecesse algo intencional. Enquanto isso, Kiko finalmente aceita ir com o homem mais velho. Ele fica chocado e pergunta se há algum truque, se ela realmente está de acordo com aquilo. De repente, Kiko começa a chorar. Mais tarde, naquela noite, Kiko acompanha o homem até uma sala privada de karaokê. Enquanto ele bebe, Kiko se aproxima e segura seu rosto. Ele cora, incapaz de acreditar que alguém como ela esteja dando em cima dele. Ela o beija profundamente, e ele pensa que ela deve estar gostando, envolvendo-se totalmente com a língua. De repente, algo parece errado. Ele tenta afastá-la, mas ela é incrivelmente forte. Ela o segura com firmeza. Após uma breve luta, o homem perde todas as suas forças e desmaia. Da boca de Kiko, algo estranho e desconhecido se retrai para dentro dela. Ela começa a chorar novamente enquanto limpa a boca. Naquele exato momento, Rushi acorda do sonho, segurando o peito. Diz a si mesmo que foi apenas um sonho, exceto que, dessa vez, envolvia um homem velho sendo atacado em uma sala de karaokê. Na manhã seguinte, na escola, todos observam Kiko com admiração. Além de bonita, ela também é atlética. Seus movimentos são suaves e seus reflexos graciosos, combinando perfeitamente com sua aparência deslumbrante. Enquanto todos a admiram, Rushi não consegue encará-la diretamente. O sonho que teve naquela manhã pareceu real demais, especialmente porque dessa vez Kiko tinha lágrimas nos olhos. De repente, uma das amigas de Rushi, No, machuca a perna. Chiken corre até ela e pergunta se está bem. No explica que perdeu o equilíbrio ao aterrissar. Yamashita corre na sua direção e pergunta se foi uma torção. Sem hesitar, Kiko ergue No nos braços, chocando todos ao redor. Ela a leva até o professor de educação física e pede permissão para levá-la à enfermaria. Chiken diz que irá junto e o restante dos amigos segue logo atrás. Depois da escola, todos comentam sobre Kiko, dizendo que ela é gentil e que é a primeira vez que vem a chamada princesa da escola agir dessa forma. Todos estão claramente impressionados. Chiken pergunta a Rushi o que ele acha, e ele concorda relutantemente, embora no fundo a ache bastante comum. Enquanto continuam andando, Rushi percebe algo estranho. Ele se vira e vê o mesmo homem velho de seu sonho naquela manhã. No momento em que o reconhece, Rushi o segue imediatamente, deixando os amigos para trás e dizendo que esqueceu um assunto urgente. Enquanto o homem caminha à frente, murmura que está passando pela mesma área de ontem. De repente, começa a bater na própria cabeça, gritando que não consegue lembrar o que aconteceu depois, apenas que a garota de ontem fez algo com sua cabeça. Ao continuar seguindo-o, Rushi tem certeza. É o mesmo homem de seu sonho. Ele se pergunta se ainda está sonhando. De repente, o homem começa a agir estranhamente ao notar alguém à frente. É Kiko. Ele pega um bloco de concreto oco próximo e corre até ela, esmagando-o contra sua cabeça. Kiko cai no chão. Ele levanta o bloco novamente, preparando-se para golpeá-la mais uma vez, enquanto Rushi corre por trás, tentando desesperadamente impedi-lo. Naquele momento, um objeto afiado surge da mão de Kiko. Ao ver isso, Rushi paralisa. Diz a si mesmo que isso tem que ser um sonho. O homem encara a agulha, perguntando o que é aquilo, mas então avança novamente. Em um instante, Kiko desaparece da vista de Rushi. No momento seguinte, ela está acima dele. Salta alto e crava a agulha diretamente na cabeça do homem. Aterrissa suavemente, retira a agulha com calma e se vira para olhar diretamente para Rushi. Ele observa tudo, o coração disparado, finalmente percebendo que é real. Kiko chama Rushi pelo nome, chorando, dizendo que não teve escolha, que atacou sem pensar. Entre lágrimas, diz que era matar ou viver, e que Rushi deveria entender isso também. De repente, Kiko começa a perder a consciência.
Rushi corre para frente e a segura nos braços. As autoridades descobrem o corpo do velho. Enquanto isso, Ryoshi carrega Kiko nas costas e a leva para o seu quarto. Suas mãos tremem enquanto ele se pergunta por que está fazendo aquilo por ela. Ele sabe que não pode escondê-la em sua casa, mas sente que não tem escolha. Ele se lembra de como Kiko chorou e percebe que não pode abandoná-la enquanto ela está doente. De repente, Kiko geme de dor. Ryoshi corre até ela e pergunta como está se sentindo, dizendo que deveria levá-la ao hospital, mesmo que causar uma confusão possa ser perigoso. Kiko agarra Ryoshi pela gola, dizendo que seu corpo inteiro dói e que precisa lhe dar algo. Quando Ryoshi tenta afastar o braço dela, pergunta o que ela quer dizer. Kiko diz que está dentro da cabeça dela. De repente, Kiko imobiliza Ryoshi no chão. Ela abre a boca e um verme parasita nojento e aterrorizante começa a rastejar para fora. Ao ver isso, Ryoshi se lembra da cena do seu sonho e implora desesperadamente para que ela pare. Em vez disso, ele sente algo como se fossem os lábios dela contra os seus. Ryoshi grita por dentro, dizendo a si mesmo para acordar, convencido de que aquilo deve ser outro sonho. Mas quando sente algo se contorcendo dentro de sua boca, é real demais. Tudo o que ele pode fazer é rezar para que aquilo não seja realidade. Momentos depois, Ryoshi está imóvel no chão enquanto Kiko se levanta. Mais uma vez, ele a vê chorando enquanto limpa a boca. Sem dizer uma palavra, ela sai silenciosamente do quarto. Enquanto isso, na cena do crime, os policiais investigam a morte do velho. Um agente relata que, após verificarem o telefone da vítima, confirmaram sua identidade. O homem parece ser um pervertido, com a pasta de fotos cheia de conteúdo impróprio. Manchas de sangue são encontradas em um bloco oco, com fios de cabelo ainda presos a ele. O detetive conclui que o velho deve ter sido rejeitado e iniciado uma briga. Mais tarde, no necrotério, um médico começa a fotografar o corpo. Quando abrem a boca do velho, o médico percebe algo saindo de sua garganta. Usando uma pinça cirúrgica, ele puxa cuidadosamente. É um verme parasita. Logo depois, concluem que se trata de um parasita cerebral. Um médico pergunta se pode haver um erro, mas outro o tranquiliza, dizendo que verificaram várias vezes. O cérebro do homem estava cheio daquilo. Quando perguntam que tipo de droga cerebral é aquela, um médico explica que o organismo secreta substâncias no cérebro que aliviam a dor. Entretanto, embora atue como uma droga, é diferente de qualquer coisa conhecida, inundando o cérebro do hospedeiro e, eventualmente, levando-o à loucura. Voltando-se para o Dr. Sugawada, um médico diz que isso é insano. Sugawada murmura que quando alguém se torna vítima, seu corpo secreta endorfinas em excesso que depois são drenadas. Se o hospedeiro resistir, o parasita morde partes de si mesmo que permanecem dentro da boca. Ele acrescenta que isso corresponde ao que o perito da polícia relatou anteriormente. Dr. Sugawada então entra em contato com o Instituto Nacional de Pesquisa em Ciência Policial para relatar suas descobertas. Enquanto isso, de volta ao quarto de Ryoshi, ele finalmente recupera a consciência. Ao erguer a cabeça lentamente, começa a tossir violentamente, gritando que há algo preso em sua garganta. Ele enfia a mão na boca e puxa um verme parasita. Ao mesmo tempo, o detetive finalmente atende à ligação do Dr. Sugawada. Sugawada relata imediatamente o estranho caso da vítima de assassinato trazida naquele dia. Ao ouvir isso, o detetive sorri com entusiasmo, dizendo que sabia. O corpo é igual aos anteriores. Sugawada concorda e pergunta se os casos ocorreram com meses de distância, em períodos regulares. O detetive confirma, dizendo que começou no oeste e lentamente vem se movendo para o leste. À primeira vista, as mortes pareciam acidentais, mas bastava um olhar para os corpos grotescos para que a verdade ficasse óbvia. Foram atacados por insetos. O detetive acrescenta que a polícia nunca percebeu que os incidentes estavam conectados, embora todos os corpos apresentassem anomalias e um rigor mortis anormalmente rápido. Ele conclui que essa criatura é um predador, um comedor de homens, que só aparece quando é hora de se alimentar.
Na manhã seguinte, a mãe de Ryoshi vai ao quarto dele e diz que Chiken veio buscá-lo, perguntando se já está acordado. Ryoshi pede desculpas e diz que sua cabeça ainda dói, então ficará de cama naquele dia. Depois que a mãe sai do quarto, Ryoshi tira um pequeno frasco debaixo do travesseiro. Dentro dele está o verme parasita. Ele murmura que teve sorte de senti-lo na boca na noite anterior, caso contrário, ainda estaria dentro dele. Ao dizer isso, Ryoshi começa a sentir dor na cabeça sem perceber. Do outro lado do teto do quarto de Ryoshi, Kiko está lá, espreitando de maneira assustadora por uma pequena fresta. Dias depois, os amigos de Ryoshi o visitam preocupados e dizem para ele melhorar logo. Ryoshi se desculpa dizendo que seu corpo ainda não se sente bem e que acha que ainda não poderá ir à escola. Enquanto fala, seus amigos ficam surpresos e coram quando os olhos de Ryoshi começam a parecer mais bonitos, algo como os de Kiko. Um deles diz que não tem jeito e pede para que Ryoshi vá com calma e descanse bastante. Enquanto isso, Kiko continua observando Ryoshi de cima, espiando pela fresta no teto por dias. Momentos depois, enquanto os amigos de Ryoshi caminham para a escola, Yamashita percebe que Ryoshi mudou. Ele brinca que talvez Ryoshi